O sistema imunológico é o nosso sistema de defesa. Existem 4 tipos de imunidades diferentes: a imunidade ativa natural e a imunidade ativa artificial, a imunidade passiva natural e a imunidade passiva artificial. A imunidade ativa natural é a própria contaminação. Quando você se contamina com um vírus, uma bactéria, você fica imune para aquele vírus, porque seu corpo produz anticorpos. A imunidade ativa artificial é a vacina. Quando é inoculado um vírus no seu corpo desenvolve anticorpos contra aquela doença. A grande descoberta da Covid, essa pandemia, trouxe especialistas do mundo todo para estudar uma vacina o mais rápido possível pela gravidade e a quantidade de óbitos no mundo. E o que eles descobriram foi uma nova forma de vacina. Nessa vacina não se usa mais o vírus, apenas o código genético do vírus. Ou seja, pela primeira vez na história, você não vai mais usar o vírus numa vacina, mas o código genético do vírus, que é o famoso RNA. Pois bem, no terceiro tipo de imunidade, a imunidade passiva natural, que é a amamentação. Através da amamentação, a mãe passa para o filho anticorpos. A imunidade passiva artificial é o soro. Quando você toma o soro, diferente da vacina que você vai colocar no seu corpo vírus, no soro não. Já vem os anticorpos daquela doença. Daí porque é uma imunidade passiva. Esses são os 4 tipos de imunidade. Existe uma confusão em relação a essa reação imunológica diante dos alimentos. A pessoa come o alimento, fica vermelho, sufocado, faltando ar. Ela já pensa automaticamente que é uma alergia, e não é. É preciso diferenciar o que é alergia do que é hipersensibilidade alimentar e o que é intolerância alimentar. Num processo, a alergia alimentar é o sistema imunológico que entra em ação para combater o invasor do seu corpo. Aí sim caracteriza como alergia, porque é o seu próprio sistema imunológico reagindo para defender o seu organismo. Na intolerância alimentar, não tem nada a ver com o sistema imunológico. É a falta de uma enzima. Olha a diferença. Se em determinada reação ao alimento é o seu sistema imunológico agindo contra alguma toxina ou mesmo o próprio alimento, como por exemplo alergia a camarão. Tem muita gente que tem alergia a camarão. Quando come fica vermelho o corpo todo, sufocado, falta respiração, asfixiado. É uma alergia, porque o sistema imunológico não aceita o camarão uma vez ingerido. Na intolerância alimentar, você nasceu sem uma enzima. Por exemplo, a intolerância ao leite, muito comum no mundo moderno de crianças que não suportam o leite. Por quê? Porque são crianças que nasceram sem a lactase. E a lactase é a enzima que metaboliza a lactose. Como eles nasceram sem essa enzima, se caracteriza como intolerância alimentar. Ou seja, intolerância alimentar nada tem a ver com alergia alimentar. E o terceiro é hipersensibilidade alimentar. Perceba, alergia alimentar, o sistema imunológico ataca o alimento. Na intolerância alimentar, você nasceu sem uma enzima. E na hipersensibilidade alimentar, o seu genoma não combina com o genoma daquele alimento. Então, por aí, uma criança come algo na escola, passa mal, é levada rapidamente para a unidade de saúde, para o pronto-socorro, e lá eles vão dar um antialérgico. Não vai surtir efeito. Isso mesmo. Se uma criança tem uma reação depois de ingerir um alimento, fica vermelha, asfixiada, com dificuldade de respirar, com dor em alguma parte do corpo, um antialérgico
só surtirá efeito se for uma alergia alimentar. Se for uma intolerância alimentar, ou seja, a falta de uma enzima, um antialérgico não vai resolver. Se for uma hipersensibilidade alimentar, um antialérgico também não vai resolver. Daí porque, na saúde das crianças e no tratamento profilático dos adultos, é bom diferenciar o que é alergia alimentar, que aí sim é uma reação exagerada do sistema imunológico e precisa tomar um antialérgico, ou é uma intolerância alimentar, você nasceu sem uma enzima e o antialérgico não surtirá efeito algum, ou é uma hipersensibilidade alimentar. O seu genoma não combina com o genoma do alimento antialérgico, nesse caso não terá efeito algum. Como se vê, compreender mais sobre o nosso sistema imunológico ajuda muito na qualidade de vida. Sabe-se hoje que o excesso de vacinação, pasmem vocês, mas o excesso de vacinação tem levado a muitas doenças autoimunes. Por quê? Porque a vacina coloca um vírus no seu corpo e você desenvolve anticorpos. O seu organismo, o seu sistema imunológico, aquelas imunidades que falamos no início, iria combater um vírus ou uma bactéria. Quando você toma uma vacina, você não precisa mais combater o vírus ou a bactéria. Só que o seu sistema imunológico, ele é preparado para defender. Se ele não vai te defender mais de vírus e bactérias, porque já está vacinado, ele começa a atacar o próprio corpo. E aí vem as doenças autoimunes. Um exemplo é as pessoas portadoras da síndrome da permeabilidade intestinal, ou seja, por causa do glúten, que é uma proteína que hoje vem muito no pão, exageradamente. O glúten cava pequenos microburacos no estômago. Isso faz com que a digestão não seja bem feita, passa por essas membrana porosa. A substância estranha entra na circulação sanguínea e o organismo reconhece como inimigo. O problema é que essa molécula, que entrou pelo buraco do seu intestino, do seu estômago, e está na circulação e não devia estar lá, e o seu organismo ataca porque é uma substância estranha, talvez exista uma molécula parecida na sua tireoide, por exemplo. E o seu sistema imunológico, como criou um anticorpo para atacar aquela molécula que entrou pelo buraco do seu estômago e agora está na circulação, também vai atacar essa molécula porque é parecida da sua tireoide. Daí porque a própria alimentação pode levar a doenças autoimunes. Nosso sistema imunológico está pronto para nos defender, mas precisa da nossa ajuda e da nossa compreensão. Até a próxima.